Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live aqui pelo Facebook, né? A Doutrina, hoje, dia 21 de junho, 22 graus neste momento aqui na Rainha da Fronteira, em Bagé. Meu nome é Eduardo Martins e eu compartilho aqui um pouco do estudo espírita que faço. Bem simples, né? É importante dizer. É um estudo, né? Onde nós procuramos compartilhar um pouco da doutrina espírita de Allan Kardec, dos ensinamentos da espiritualidade, né, através das obras básicas de Kardec, e nós procuramos aqui compartilhar esse estudo com outras pessoas que porventura tenham interesse, né, nos assuntos que aqui nós trazemos à luz do Espiritismo. O assunto de hoje se refere ao nosso desdobramento espiritual, né? O nosso desdobramento no momento lá do sono, né? Quando nós vamos dormir, daqui a um pouco mais, todos nós vamos deitar, dormir, não é? Então nós queremos falar um pouco dessa experiência, não é? Onde muitas vezes nós temos aí os sonhos, não é? E cada qual tem um entendimento. Obviamente aqui nós não vamos encerrar, né, de forma nenhuma, absolutamente, né, esse conteúdo, esse entendimento. Nós vamos tocar aqui alguns pontos, né, que a doutrina espírita nos esclarece a esse respeito, certo? Então nós vamos aqui tomar por base o Livro dos Espíritos, né? Vamos pegar ali o capítulo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, certo? É ali que nós vamos trabalhar um pouquinho para a gente entender como que se dá essa questão do desdobramento espiritual. Então, temática da noite de hoje, o sono e os sonhos, né? É uma temática, inclusive, que nós já abordamos na Rádio Clube aqui de Bagé, né? Através do programa lá, O Tempo Espírita, do Centro Espírita Chico Xavier. E hoje nós vamos trazer aqui, dentro do trabalho que nós fazemos no Facebook, né, todas as sextas-feiras, às 21 horas, e nós replicamos esse trabalho também lá no nosso canal no YouTube, A Doutrina. Né? Geralmente, o vídeo vai ao ar no domingo à noite, às 20 horas, né? Ou mais tardar na segunda-feira, mas normalmente domingo à noite, às 20 horas, o nosso tema aqui do Facebook também vai no canal do YouTube. Bom, como falamos, nós vamos trabalhar aqui a parte 2 do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 8º, Emancipação da Alma. Então, o que que acontece? Que experiência nós estamos tendo, né, durante o nosso sono, certo? Muitas vezes nós conversamos, né, com algumas pessoas e há relatos, né, de pessoas que acordaram pela manhã incrivelmente bem, né? Com muita energia, outras às vezes com muita paz, né? Numa harmonia. A gente troca essas informações com as pessoas, né? E por outro lado, outras pessoas muitas vezes também cansadas, né? Como se estivessem exauridas, né? Como se estivesse a noite toda tendo trabalhado ou tido alguma atividade desgastante. Então, tudo isso, de certa forma, tem uma explicação, não é? Lógica, né? A partir dos ensinamentos que a espiritualidade trouxe em 1857, a partir da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, nesse capítulo aqui, fala sobre o sono, os sonhos, né? Fala das visitas espíritas entre as pessoas, né? Vivas, né? No caso, né? Transmissão oculta de pensamento também, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, né? Êxtase, dupla vista. E tem um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então tem um conteúdo muito abrangente aqui, não é? Dentro do Livro dos Espíritos. E a gente fala isso, a gente divulga isso justamente tendo em vista que muitas pessoas se interessam, né, em conhecer um pouquinho mais. Então, quando a gente fala nesse tema que hoje nós elegemos aqui, que é o sonho e os sonhos, esse capítulo não fica restrito somente a isso, né? Ele tem muito mais conteúdo ali para quem muitas vezes está procurando uma resposta, está pesquisando, tem uma curiosidade, né, de saber. Então, através do Livro dos Espíritos, tem muita coisa ali que nós realmente trazemos para a nossa vida e para o nosso entendimento, que é o mais importante. Nós entendermos as situações que se nos apresentam na vida, né? E que muitas vezes, por nós termos desconhecimento, né? Não conhecermos a fundo, nós ficamos limitados
seja para entender, seja para agir, né? Seja até mesmo para se prevenir de alguma coisa, né? Como falamos, às vezes, em algum momento, pode ser que a gente acorde muito cansado, né? Exaurido, e se a gente for observar isso, pode ter a ver com o nosso desdobramento espiritual durante o nosso sono, né? O corpo está ali descansando, mas o espírito continua em atividade. Então, o livro dos Espíritos ele é composto de 1019 perguntas. A gente fala isso porque o nosso trabalho aqui ele é também voltado, né, para o leigo, né, para aquela pessoa que ainda não conhece o Espiritismo. Né? A gente sabe que tem muitos espíritas que nos acompanham e que provavelmente já têm um conhecimento, talvez muito mais, né, além do que nós temos aqui. Então, esse canal, esse canal de estudo que nós abrimos aqui pelo Facebook, ele é voltado para o espírito, para o público leigo, não é? Para o público leigo, aquele público que não tem muito conhecimento, que quer conhecer um pouquinho, né? E a gente traz esse estudo aqui toda sexta-feira às 21 horas. Então, dentro dessas 1019 perguntas que tem no Livro dos Espíritos, nós temos lá a questão 401, né? Quando começa a abordar essa temática aí da emancipação da alma, né? Então, o que o Allan Kardec perguntou para a espiritualidade, né? Durante o sono, né? A alma repousa como o corpo, né? Então, se o corpo está ali descansando, será que o espírito, né? Será que a alma ali vai estar descansando? E aí a espiritualidade vai responder: não, né? O espírito jamais está inativo. Essa é uma questão também que nos foge muitas vezes, né? No nosso entendimento relativo, né, e limitado muitas vezes, nós pensamos que quando a gente vai dormir, né, que fica tudo ali é, parado, né? O corpo está descansando, que a gente descansa também, mas não. Há uma emancipação, né? O espírito se liberta do corpo, né? Se liberta, vamos dizer assim, relativamente, porque existe o chamado cordão de prata, né? O fio de prata, né? Que é uma ligação, né? Do corpo físico com o espírito. Então isso não se rompe, né? Somente no desencarne. Então, nesse momento, nessas horas de sono, né, onde o corpo está descansando, o espírito não está inativo, é o que diz a espiritualidade. E eles explicam, né, durante o sono, esses laços que se prende ao corpo, né, do espírito preso ao corpo, eles são afrouxados, né? Não precisando este então da sua presença. O que acontece? O que o espírito vai fazer? Né? Se o corpo fica ali deitado, né, dormindo, descansando, e o que o espírito vai fazer se ele não fica inativo, né? Então, eles dizem aqui, ele se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, né? Então, talvez a partir dessa resposta aqui, a gente comece a compreender um pouquinho mais, né? Quando a gente tem aqueles sonhos, né? Que a gente esteve com alguém, alguma pessoa que a gente conhece, outras às vezes não, né? Mas principalmente esses sonhos mais de encontros familiares, ou com pessoas conhecidas, né? A gente comenta muitas, sonhei com fulano, sonhei com a fulana, sonhei com tal lugar, não é? E, na verdade, estão dizendo aqui os espíritos, né? Que é realmente uma atividade onde nós estivemos realmente com essas pessoas, né? Ou seja, uma relação mais direta com outros espíritos. E não é difícil de entender isso, porque se nós naquele momento, vamos dizer a partir de 22 horas, 23 horas, né? Meia-noite que seja, você entra em sono profundo, quantas pessoas nesse mesmo horário também estão entrando no mesmo estado, né, de sono profundo? E aí nos desdobramos e pode ser que nós venhamos a ter comunicações, relações, né, interação, né, interatividade com esses outros amigos, conhecidos, né, enfim, que também estão encarnados, mas que naquele momento do sono estão em desdobramento. Tá? Então é isso que ocorre. Nós vamos ver um pouco mais à frente, né, o porquê de tudo isso, qual a razão, né, e talvez até algum exemplo disso aí. Na seguinte pergunta, o Allan Kardec diz o seguinte: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Né? Então, se o espírito é livre durante o sono, né, ele se desdobra, sai do corpo, mas será que ele é livre? Bom, os espíritos respondem: essa liberdade pode ser julgada pelos sonhos, não é? Quando o corpo repousa, acredita ou tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Ou seja,
que a gente precisa entender? Quando nós estamos, como agora, por exemplo, eu estou aqui preso no corpo, né? As minhas limitações são muitas, né? Quando nós estamos em estado de vigília, estado acordado, né? O nosso espírito está limitado pela matéria, pelo corpo, que é uma matéria pesada, grosseira, né? Então a gente não tem muita liberdade. É isso que mais ou menos o Kardec está perguntando. Né? No momento que nós deixamos o corpo físico em desdobramento, o espírito é uma energia, ele é uma essência, não é? Então ele tem muito mais liberdade de alcance, muito mais velocidade, né? Porque não tem o peso do corpo para carregar, e obviamente ele se desloca com maior velocidade, quase instantânea, né? Basta a gente lembrar do nosso pensamento. Você pensa em algum lugar, instantaneamente você está lá, não é? Você não pensa e diz assim, não, daqui a 15 minutos, agora eu pensando aqui, a 15 minutos eu vou chegar em tal lugar. Não, você pensou lá naquela casa, naquele lugar, naquela pessoa. Você pode até conversar com ela diretamente, porque o seu pensamento é instantâneo. E na condição de desdobramento do espírito, é mais ou menos isso que ocorre, certo? A gente tem essa liberdade ampliada porque nós não estamos presos ao corpo pesado, à matéria pesada, não é? Dizem ainda os espíritos que nesse estado nós lembramos do passado e algumas vezes ainda prevemos o futuro. Olha que interessante. Por isso que muitas vezes nós acordamos trazendo alguma recordação desse sonho e pode ter a ver com o nosso passado, alguma coisa que ocorreu lá atrás, que chamou atenção, que ficou de alguma forma gravado, né? Ou também, e aí talvez um pouquinho mais difícil a gente entender muitas vezes, né? Uma previsão do futuro. Então tudo aquilo que a gente de repente vai à frente, verifica, né, em espírito, em desdobramento, e quando retorna ao corpo, quando acorda, parece uma coisa muito fantástica, né, muito fora do alcance, parece uma coisa surreal, né, além da realidade. Porém, daqui a pouco passa algum tempo, podem passar até anos, e aquilo que a gente havia visto em sonho, percebido, experienciado no sonho, aquilo acontece, ocorre, se manifesta, né? E se a gente estiver um pouquinho atento, a gente vai lembrar, ah, mas eu tinha sonhado com essa situação, eu tinha visto isso num sonho, né? Então é importante a gente pensar assim, não é? Como se faz necessário a gente estar atento a tudo que nos ocorre. Não é? Eu costumo dizer que os primeiros momentos do dia são muito importantes, tá? No acordar, né? É muito importante, porque vamos pegar dois exemplos aqui. A pessoa que acorda e a primeira coisa que ela faz é ligar a televisão, ou ela liga um rádio, né? Ela liga uma televisão, liga um rádio. Tem pessoas que têm essa dificuldade de estarem no silêncio consigo mesmas, né? Então a pessoa que acorda e já vai lá e já liga alguma coisa, né? Já coloca um barulho, ou já vai conversar com alguém, sei lá, no primeiro momento, botou o pé fora da cama e já faz isso, né? Ela vai ter muita dificuldade de lembrar do que ocorreu durante o desdobramento espiritual, né? Durante o sono. Ela vai ter essa dificuldade. Agora vejamos outro exemplo, né? Você acorda, vai lá, faz sua higiene em silêncio, vai para algum lugar ali que dentro da sua casa, no lugar que você está, permita um certo silêncio, você senta, né, e fica pelo menos ali uns 5, 10, 15 minutos, se puder ficar mais melhor, né? Para quem já está experimentado nisso, 30 minutos, quem sabe, né? Eu diria que 30 minutos é um tempo bom, né? Acho que uma hora já é muita coisa, mas 30 minutos ali, 15 a 30 minutos, né? Você reflexionando sobre o seu dia que está começando, sobre as coisas que você poderá fazer, né? O que é importante. Mas naqueles primeiros minutos, talvez o mais importante seja tentar resgatar a sua experiência quando ocorreu o desdobramento durante a madrugada, né? Se você teve algum sonho, às vezes a gente tem ali o sonho, mas tem apenas alguns lapsos, né? E aí se a gente parar quietinho, né, naqueles primeiros momentos da manhã, logo que saiu da cama, e a gente pegar aquele fiozinho que sobrou, que a gente lembra, e começar a trabalhar ele, pode ser que outras recordações, pode ser que abra, né, o véu e a gente perceba mais alguma coisa daquela experiência em desdobramento. Então é importante a gente procurar preservar a harmonia no nosso início do dia, né?
e principalmente por essa questão de conectar os pontos, tá? Se lembra de alguma coisa em sonho, né? Um momento de silêncio, 10 a 15 minutos ali, quem sabe, resgata um pouco mais. E aí vem o segundo passo, né? Observar, tentar interpretar esse sonho, né? O que ele poderá estar dizendo? É algo do passado que a gente visualizou, né? Alguma coisa que lá atrás a gente interagiu, foi ver e tal, né? E por quê? Qual a importância disso? Se isso faz alguma diferença hoje, né? Ou quem sabe é uma situação lá do passado que agora está se repetindo e veio com um aviso, né? Olha, já aconteceu tal coisa nessa direção e agora estou na mesma direção, poderá acontecer de novo. Muitas vezes é um aviso, né? Mostrando uma situação que já ocorreu, né? E que talvez nós estejamos prestes a ocorrer novamente, né? E aí pode ser um aviso. Bom, pode ser algo lá na frente, né? Pode ser um sonho que traz uma situação muito diferente, né? E que provavelmente, se ela não existe hoje, e se não existiu no passado, não existe hoje no presente, pode ser que ela venha a existir no futuro. E aí cabe a nossa análise, e tem que ser uma análise bem tranquila, né? Porque aquilo ali, por que pode? Olha, por que será que eu vi essa situação? Por que será que eu soube dessa informação? Mas que estranho, né? Estranho que tal coisa, né? Guarda aquilo ali, né, na memória, deixa quietinho ali, porque talvez aquilo em algum momento possa vir a ser importante. Tá? Então, é certo que cada um de nós já teve essas experiências, né? E vamos continuar tendo. Alguns não lembram, porque, como disse, né? Quanto mais a gente está preso à matéria, mais arraigado à matéria, não é? Ao corpo e às coisas da vida material, menos a gente percebe as coisas da vida espiritual. Essa é uma realidade. Né? Quanto mais eu me detenho na matéria, mais eu menos eu percebo, né? Melhor dizendo, menos eu percebo as coisas da espiritualidade. Então, um outro exemplo disso, acho que aqui à frente vai falar, quando eu vou deitar com muita preocupação com as coisas do cotidiano, do dia a dia ali, não é? Ou seja, não para de pensar ali numa questão que tem para resolver, ou que quer buscar, não é? Vai dormir com aquilo ali, pode ser que você acorde ali cansado, porque no plano espiritual você continuou se detendo naquelas questões, gastando energia naquilo ali, não é? Quando deveria, na verdade, o ideal é que nós façamos a nossa prece antes de dormir, né? A nossa oração, e nessa prece, nessa oração, o que a gente deve fazer? Né? A gente deve, primeiramente, agradecer, né? Pelo dia, né? A gente está indo dormir, a gente não desencarnou. Quantos desencarnaram ao longo do dia? Né? Acidentes, violência, né? Quanta coisa ruim aconteceu com outras pessoas. Nós estamos indo dormir intactos, bem de saúde, né? Se for o caso. Estamos indo dormir bem alimentados, não faltou comida. Né? Então, nós temos uma série de coisas para agradecer, certo? Estivemos o dia todo em família, enfim. Então, a gente tem que eleger esses pontos de agradecimento e no momento de dormir nós vamos agradecer. Primeira coisa, agradecer. Bom, a gente agradece. A gente, quem sabe, também reconhece os erros que já cometeu, através da reflexão desse momento que a gente para no silêncio, né, a gente se dá conta de muita coisa que a gente já errou. Então é importante reconhecer isso aí, tomar consciência disso aí e na oração, na prece, né, conversar com a espiritualidade, conversar com Deus e dizer, olha, eu realmente me equivoquei aqui, né? Tomei um caminho errado, né? Ou abusei, eu fiz isso, fiz aquilo e reconheço isso. Então eu busco perdão para isso, né? E aqui, quando a gente fala de perdão, é importante a gente saber que é importante, né? Sendo aqui redundante, né? É importante o auto-perdão, né? A gente saber se perdoar pelos erros, pelos equívocos que a gente já cometeu. O fato de se perdoar não dá uma alforria, né? Não dá uma carta de liberdade para seguir cometendo os mesmos erros. Não. Né? Se auto-perdoar, reconhecendo que errou e que está disposto a não cometer esse mesmo erro novamente. Né? Se possível, ficar atento para não cometer outros erros. Então, quando a gente reconhece isso, se auto-perdoa, né? Porque nós somos seres humanos, somos falíveis, e eu sempre lembro da Joana de Anjos, né? Dizendo que o erro faz parte do processo natural de evolução nossa, né? Nós erramos, só não erra quem não faz, né? Então, se você nada faz, você talvez erre menos, mas mesmo assim vai estar errando por não fazer.
Mas quando a gente reconhece isso, né, que está equivocado, né, é importante a gente, na prece, a gente solicitar ali, né, um perdão, né, e se auto-perdoar também, para ter força para levantar e seguir caminhando. Porque quando a gente não se perdoa, a gente meio que amarra ali um peso à nossa existência, né? Acorda, deita e acorda pensando sempre naquele erro. Não vai levar a lugar nenhum, vai ser muito difícil a caminhada ali. Então, errou no passado, olha para frente, está o presente agora, bom, não identificou o erro, não vou cometer no presente, vou seguir em frente. Enfim. Então, o momento de prece, antes de dormir, é muito importante. Agradecer, pedir perdão por aquilo que houve de errado, né? E solicitar, quem sabe, não é? Uma luz aí para as coisas que venham à frente, né? Uma orientação, né? Que não falte amparo, que não falte proteção. Muitos de nós temos objetivos na vida, isso é importante, temos que ter, né? Pedir o auxílio da espiritualidade para esses objetivos, caso, eu sempre digo isso, né? Primeiramente é entender e compartilhar isso com Deus, né? Se esses objetivos são dignos, são objetivos nobres, né? É um objetivo de trabalho, é um objetivo de educação, é um objetivo de crescimento, é um objetivo social, né? Altruísmo, por exemplo, né? Você pensa mais nos outros do que em si mesmo, né? É uma pessoa altruísta e você tem objetivos, então compartilha isso na sua oração, né? E peça, caso esse objetivo realmente for digno, com certeza todo objetivo altruísta é digno, né? Mas entre esses objetivos nossos, sejam eles profissionais, educacionais, sociais, né? Financeiros, né? Tudo que é objetivo que a gente tem, a gente solicita o amparo para que a gente seja ali, vamos dizer assim, direcionado, quem sabe mostrado um caminho para a gente chegar nesse objetivo. Então são três coisas que a gente faz na prece, né? Agradecer, solicitar o perdão, reconhecer os erros e pedir a proteção e o amparo, né? Diante do caminho que a gente tem no outro dia. Quando a gente faz isso, o que ocorre, não é? Você entra em conexão direta com a espiritualidade superior, não é? Com os espíritos que estão um pouco mais à frente, e aí, durante o sono, se você fez isso, se foi dormir tranquilamente, né? Deixando os problemas do hoje para amanhã, que hoje já encerrou, não adianta querer dormir agora, levando toda a problemática, né, mundana para o sono. Você vai ter um sono atribulado, vai ter um sono, né, vai estar perturbado lá, vai estar agitado, certo? Então, deixa essas dificuldades aí para a própria espiritualidade. É importante lembrar que tudo tem seu tempo. Às vezes a gente não conseguiu resolver hoje alguma coisa, pode ser que isso aí se resolva daqui a uma semana, um mês, não se sabe, não é? Então a gente tem que levar com relatividade. E aí você vai dormir tranquilo. E aí, em desdobramento, quem sabe você não vai ter ali o auxílio da espiritualidade, né? Até visualizando alguma questão ali que seja do seu dia a dia de forma mais harmônica, mais tranquila, né? Para poder realmente continuar, certo? Bom, dizem ainda os espíritos aqui, né? Então, a gente lembra do passado, prevê o futuro e se põe em comunicação com os demais espíritos, né? Normalmente há uma recordação dos lugares e das coisas, né, que a gente vê ou vai ver em outra existência, como a gente falou aqui. Não é? Sempre a gente guarda um pouquinho, né, dessas recordações. Ainda dizem os espíritos o seguinte: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Por isso que nós falamos, não é uma libertação total, porque nós temos ali um elo de ligação com o corpo, né? Porque nós estamos vivos, só não estamos durante esse desdobramento no corpo. Então, muitas vezes nós também, nesse desdobramento, nós temos atividades, né? Nós participamos de atividades, sejam atividades até instrutivas, tá? Para aqueles que buscam entendimento, conhecimento, né? Nós participamos de assembleias aí com a espiritualidade, certo? Tudo aquilo que tem a ver com o que a gente está buscando. É importante lembrar e ressaltar a questão das afinidades, né? Nós buscamos sempre as afinidades. Então, em desdobramento, o que ocorre naturalmente? Se você gosta de ciência, você provavelmente vai encontrar pessoas que gostam de ciência. Você gosta lá do seu trabalho de carpintaria, né? Provavelmente você vai estar envolvido com aquelas pessoas que também são daquele ambiente, né? Ou têm os mesmos pendores. Você é uma pessoa família, você gosta muito da sua família, estão sempre juntos, né? Então, provavelmente, por questão de afinidade, no momento do sono pode ser que você se reúna com os seus familiares também, não é?
Mas é importante dizer que no plano espiritual nós temos muitas atividades, né? Sejam essas atividades mais triviais, entre família, etc., né? Sejam atividades instrutivas, para que a gente avance um pouco mais, né? Para que a gente mantenha o nosso vamos dizer, degrau de evolução ali, né? A gente precisa aproveitar essa reencarnação, a gente já falou disso aqui numa outra live, né? A oportunidade reencarnatória. Então, no momento do sono, em desdobramento, muitas vezes a espiritualidade vem nos alertar, né? Para a gente não perder essa oportunidade reencarnatória. Então, a gente participa aí de momentos instrutivos, né? E também é importante dizer, muitas vezes participamos. Claro que aí depende muito do estado da pessoa, né? Como que ela está, como que ela está conectada com a espiritualidade. Se é uma pessoa já bem espiritualizada, né? Pode ser que ela venha participar de equipes de amparo, de socorro na crosta da Terra. Então, o que nós estamos dizendo aqui com base no que a espiritualidade está falando? O espírito em si, ele não precisa descansar, né? Assim, não de forma absoluta, mas de forma relativa, ele continua em atividade. O corpo físico descansa, mas o espírito continua em atividade. E são variadas as atividades que nós participamos no plano espiritual. Isso é importante. Bom, o sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono, como a gente falou antes, né? Nem sempre nós lembramos daquilo que vimos, né? Ou que havíamos visto enquanto a gente dorme. E aí, o que diz a espiritualidade? Não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento das faculdades. O que a gente falou antes, né? Quando a gente é muito apegado à matéria, a gente é muito materialista, a gente é muito terreno ainda, né? Não tem nada de espiritual, a gente não se envolve com nada da parte espiritual, a gente não lembra dessas experiências, né? Fora do corpo, em desdobramento. Porque a gente está tão apegado à matéria que a gente dorme e realmente fica ali junto à matéria, junto ao corpo, né? Não entra em desdobramento. Então, o desenvolvimento da espiritualidade ele é importante, porque nós vamos voltar à pátria espiritual, que é a nossa pátria de origem, não é? E a gente falava agora no programa da rádio, na terça-feira, né? Lembrando aqui um documentário que a gente assistiu sobre experiências de quase morte. A gente aqui, quando está na matéria, né? Nós estamos aqui encarnados, nós somos um pouco arredios, né, à questão do desencarne, de morrer e não saber o que tem pela frente, né? Nós espíritas, nós temos aí um entendimento que a vida continua, esse é o nosso entendimento, certo? Bom, então muitas pessoas têm essa limitação, né? Não querem falar da morte, do desencarne, têm medo, não é? E gostariam de ficar aqui, permanecer aqui. Não querem morrer, vamos dizer assim, não querem desencarnar. Por outro lado, esse documentário que nós assistimos e outros tantos que já tiveram, né, é praticamente aí pontos em comuns, né, com as pessoas que tiveram experiências de quase morte. A grande maioria delas não queria voltar, porque nessa experiência onde o corpo ficou talvez ali no hospital, por exemplo, né, num acidente, num trauma, alguma coisa que aconteceu e a pessoa foi desligada do corpo, mas permaneceu conectada, né? A pessoa não morreu, ela estava em coma, por exemplo. A depender da experiência que ela teve no plano espiritual, essa experiência foi tão fantástica, tão benéfica, algo tão diferente daqui, que ela não quer voltar. Ela gostaria de ter ficado. Então, muitos indivíduos que foram pesquisados sobre esses momentos, essas experiências de quase morte, eles disseram: eu não queria voltar, né? Isso, como eu disse lá, a gente falou lá na rádio, né? Não significava que eles não gostassem da família, não gostassem do seu trabalho, da sua vida aqui, né? Porém, é que a experiência que eles tiveram era algo tão fantástico assim, é, eles sentiram tão bem como nunca tiveram aqui, que não queriam voltar. E não é difícil de entender, não é? É mais ou menos como você está numa experiência, aí, num lugar que você gosta muito, você se sente bem, você está ali com pessoas que você gosta muito, você se sente bem também, não dá aquela vontade muitas vezes de sair dali, né? Embora a gente saiba que tem compromisso, tem que voltar, né, para nossa vida normal. Mas basta a gente lembrar de alguma experiência dessa aí, que a gente vai ver que se a gente costuma dizer, se eu pudesse, ficava aqui a vida toda, né?
Então é mais ou menos isso que ocorreu com essas e ocorre, né, com essas pessoas que têm a experiência de quase morte. Então isso nos mostra que fora da matéria tem algo que nós, pela nossa limitação, não sabemos, mas há de ser algo muito bom, muito positivo. É importante ressaltar aqui, não é, que tem, obviamente, aquelas pessoas que tiveram experiências desagradáveis. Isso nós precisamos falar também, não é? Então vou lembrar aqui de uma pessoa, né, nesse documentário que ela tentou suicídio. Então, quando ela entrou em coma, quando ela precisou estar fora do corpo, que ela passou por essa experiência, ela relatou dificuldades tremendas. Ela queria voltar logo para cá, porque para ela a experiência foi extremamente desagradável. Mas vejam, é uma pessoa que tentou suicídio. Então, realmente, tem situações que nos levam a planos mais pesados, né? Planos mais sombrios, vamos colocar dessa forma. Né? Então, os espíritas aí que já leram, por exemplo, o livro Nosso Lar, do André Luiz, ou as pessoas, né, espíritas ou não, que assistiram o filme Nosso Lar, vão lembrar ali do André Luiz no chamado Umbral, né, naquele lugar lá sombrio, né, muita gente ali na lama, e ele gritando desesperado, ele tinha fome, tinha frio ali. Era um lugar realmente complicado. Então, quem tem uma experiência de sair, vai para um lugar daquele, quer voltar para a Terra. Mas quem tem experiência e vai para uma colônia espiritual, por exemplo, que é a questão lá da colônia Nosso Lar, né? Ou alguma outra colônia espiritual, o lugar é tão bom, né? O lugar é tão bom que a pessoa não quer voltar, né? Ela quer ficar lá. Então é isso que a espiritualidade tem nos dito já há muito tempo, certo? Bom, então muitas vezes a gente não tem esse pleno, não está com as faculdades desenvolvidas, porque a gente não tratou muito da questão espiritual, né? Fica apenas a lembrança da perturbação que o espírito experimentou, né? A sua partida no regresso, quando a gente entrou em desdobramento no corpo físico, né? E quando a gente voltou, né? Acrescido ainda do que a gente fez que preocupa, né? Quando desperta. Então, muitas vezes essas experiências no plano espiritual não são muito boas, quando a gente está em desdobramento. Por que elas não são boas, né? Por que elas não podem não ser boas? Primeiramente, a gente não tem o hábito da prece, se a gente não tiver. Segundo, como é que foi o nosso dia a dia? Como é a nossa rotina? Se a gente acaba se conectando durante o dia só com coisas ruins, né? Se a gente passa o dia, quem sabe, ali esbraguejando, reclamando, xingando, destilando ódio, rancor, ressentimento, tudo isso vai conosco quando nós estamos dormindo, né, no nosso sono. E aí nós vamos para regiões onde, por afinidades, nós somos atraídos, né, por outros espíritos que estão nessa mesma condição. Ressentimento, ódio, revolta, vingança, né, violência. Então, se nós não desenvolvermos um pouco a nossa espiritualidade e nos vincularmos a esses sentimentos mais negativos, não é? Quando nós vamos dormir, pelo desdobramento do corpo, o espírito sai e ele vai ser atraído exatamente para esses ambientes onde proliferam ali, né? Ódio, ressentimento, vingança, etc., como nós falamos. E aí você acorda perturbado, né? Cansado, mau humor, talvez, não é? Então, tudo isso tem a ver com os nossos vínculos. E aí aquela pergunta, né? A gente falou lá no início, por que a gente não lembra dos sonhos, né? Muitas vezes a gente não lembra, a gente falou no início, né? A espiritualidade vai responder o seguinte: em o que chama sono, só há o repouso do corpo. Então, como a gente falou lá no início, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade, né? Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, neste mundo ou em outros. Então a gente pode muitas vezes interagir com espíritos que já desencarnaram, mas que eram os nossos afetos, os nossos amigos, né? Familiares, e aí em desdobramento a gente está com eles, né? Então, um exemplo típico, né? É uma neta que encontra o avô, uma filha que encontra a mãe, né? Então, isso ocorre. Aí ele diz o seguinte: a gente não lembra, por quê? Como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que recebeu. Então, este corpo físico ainda
por ser uma matéria densa, pesada, né, grosseira, nós não conseguimos registrar essas impressões trazidas do plano espiritual. Tá? Nós não conseguimos. Então, o que que acontece? A gente acaba não lembrando. A gente não lembra do que ocorreu, certo? Por isso que é importante, como a gente falou lá no início, né? Momento de prece quando vai deitar e o momento de, eu diria quase que uma meditação na hora de acordar, né? Momento de reflexão, porque aí talvez a gente consiga lembrar com um pouco mais de acuidade, né? Fique mais viva a lembrança na nossa mente do que ocorreu. Na questão 404, o Allan Kardec vai perguntar o seguinte: que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Então, todos nós conhecemos, né? Temos aí a questão popular, né? Ah, eu sonhei com a casa do meu vizinho lá. Qual é o número da casa? Vou lá jogar no bicho, vou lá fazer uma fé, né? Ou vou jogar nos números da loteria. Então tem muito disso, né? Questão muito popular, né? E às vezes dá certo, né? A gente sabe de casos, às vezes, que a pessoa sonhou, foi lá e tal, né? Bom, a gente aqui não entra muito no campo dessas probabilidades, hipóteses, etc., né? Que aí é uma questão mais mística, mais do sobrenatural. O Espiritismo ele veio justamente para derrubar, né? Para tirar um pouco diminuir um pouco esse sentimento que tudo é sobrenatural, tudo é místico, né? A gente comenta aqui na live sempre aquilo que o ser humano não conhece, ele tem medo, né? E ele passa para o campo do sobrenatural ou do misticismo. A, as evidências, né, o conhecimento espírita que foi trazido e continua sendo trazido pela espiritualidade, ele começa a levantar esse véu, né? E a gente vê que tudo faz parte das leis naturais que Deus criou, certo? Então, quando o Kardec pergunta, né, dessas significações atribuídas aos sonhos, os espíritos vão dizer o seguinte: os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da Buena Dicha, né? Os ledores, quem faz a leitura das mãos aí e tal, né? Da má sorte ou da boa sorte, né? É isso que ele quer dizer. Não são como eles entendem, né? São verdadeiros no sentido que se apresentam imagens, que para o espírito tem realidade. Então, as imagens que a gente vê, tudo aquilo é real, tá? Porém, frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Então, como é que a gente vai entender isso aí? Aquilo que nós comentamos um pouco atrás. Nós temos aqui na matéria, né, no nosso dia a dia, né, sei lá, das 8 da manhã até as 20 horas, as 22 horas. Nós temos atividades na matéria, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, né? Seja profissional, seja pessoal, né? A gente tem aquilo ali. No desdobramento, nós temos outras atividades. Às vezes elas dizem respeito a essa da matéria, mas em geral elas são atividades diferentes. Por isso que a espiritualidade está dizendo que, em geral, o que a gente vê nos sonhos não diz respeito, não tem correlação direta, não é, com aquilo que a gente vive na matéria, certo? Bom, eles ainda complementam aqui. São também um pressentimento do futuro, por isso que a gente viu, né, um pouco atrás, que muitas vezes é uma visão do que vai ocorrer lá na frente, certo? Um pressentimento do futuro. Ou a visão do que no momento ocorre em um outro lugar que a alma se transporta. Ora, se a alma, né, se o espírito sai do corpo e ele tem a velocidade, a instantaneidade, né, de se locomover, qualquer lugar que seja, muitas vezes ele vai à frente e ele vê algo que está para acontecer, ele presencia aquilo ali, não é? Não tem a ver com ele, mas ele presencia. É como se nós saíssemos aí de casa, pegássemos um avião, um ônibus, fôssemos para outra cidade na parte da manhã, voltássemos à tarde. Quantas coisas nós veríamos nessa outra cidade, nesse outro lugar, não é? Que não tem a ver conosco, mas a gente viu porque a gente foi lá. Então, muitas vezes esses sonhos nos trazem essa experiência que nós tivemos fora do corpo, mas que tem a ver com outra coisa lá adiante, talvez, no futuro, né? E com uma outra realidade ali que não é a nossa no presente, certo? E aí eles dizem que muitos casos de pessoas que em sonho aparecem seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que está acontecendo, né? Então eles dizem isso aí, a gente sabe, né? Quantas vezes, temos vários casos aí, a gente conversando com pessoas, né?
Lembro aqui de uma amiga que falou, né, por exemplo, que ela tinha perdido o pai e estava tudo pronto lá pro velório, certo? E na noite que antecedeu o velório, né, o pai dela tinha morrido, a mãe dela sonha com o pai dela, né? O pai dela tinha desencarnado, a mãe dela estava viva. E a mãe, quando vai dormir, sonha com o pai, e o pai disse para ela: Olha, tu verifica lá no bolso do casaco que eu deixei um dinheiro lá guardado. Uma coisa bem, né, simples, banal, trivial que acontece com todo mundo. E aí, olha que interessante, ela acordou de manhã, lembrou nitidamente daquele sonho e foi ver o tal casaco lá e realmente tinha lá uma certa quantia de dinheiro. Né? Então, é, isso já mostra também, olha que muito interessante isso. Assim, pequeno exemplo aqui nos mostra que a vida continua. Naquele dia, aquele homem tinha desencarnado. Né? Estava lá o corpo para ser feito todo o processo ali, né, no outro dia. E na noite, a esposa que estava viva entra em desdobramento, ele deveria ter saído, já estava, né, desencarnado, avisa ela, né, que tu pode precisar daquele dinheiro ali. Né? Então, esses relatos, todos nós já ouvimos, né, em todos os lugares. E a diferença é o quê? Como a gente falou antes, muitas vezes ficava na conta do popular. Né? Ah, a mãe falou, o avô falou, a avó falou, e aquilo ficava se perdendo, ficava mais como uma coisa que metia medo, que mete medo, sobrenatural, né? É, mística, ok? Mas a doutrina espírita vem esclarecer isso aí. Né? Tudo continua, nós não morremos, apenas mudamos de plano. A gente segue interagindo, né, uns com os outros. Essa é a questão. Tá? E em alguns momentos tem essa interação da espiritualidade com os encarnados, certo? E aí eles concluem aqui que aparições são essas, né? Senão as almas dos espíritos de tais pessoas que se comunicam com seus entes caros, né? Ou seja, com as pessoas que nós temos afeto, que a gente gosta, né? Que a gente tem ali em conta, certo? Então, está muito bem trabalhado isso aqui, não há por que a gente temer, né? Esses avisos, essas comunicações, né? Se você sonhar, se alguém, né, hoje à noite, por exemplo, sonhar, tiver um sonho, lembrar amanhã de manhã, muito tranquilo, analise o sonho e veja, né? O que ele pode estar querendo dizer, se tem uma importância, não é? Mas não coloque na conta do místico, do sobrenatural. É algo natural, está nas leis que o Deus criou para nós. Essa lei que permite que haja a inter-relação, a comunicabilidade entre os espíritos, né? Sejam somente espíritos, sejam encarnados e desencarnados. Na questão 405, o Allan Kardec diz o seguinte: acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, né? A gente já falou, mas às vezes não se confirma. É um pressentimento, mas não se confirma, né? E aí o Kardec pergunta aqui, por que acontece isso, né? Se tu teve um pressentimento, mas isso não se confirmou. Então diz o seguinte, pode-se suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. O que que significa? Né? Ora, você teve um sonho, você viu algo acontecer, e aí você acorda. Ah, mas eu tive um pressentimento. Ah, alguém vai desencarnar e tal. Quer dizer, ou vai acontecer tal coisa, vai ter uma mudança em algum lugar, alguma coisa, né? Você tem aquilo ali, está pressentindo. Só que aquilo ali era. E aí passou uma semana, passou um mês, passou 6 meses, um ano, e aquilo não se confirmou. Ah, não se confirmou. O que que eles estão dizendo aqui? Que aquele evento lá não é para você encarnado, é para você espírito. Quando você voltar à pátria espiritual, aquilo lá, talvez você vai ver que aquilo lá aconteceu, né? No plano espiritual. Então, mais uma vez, evidencia o quê? Que no plano espiritual nós temos inúmeras atividades, não é? Muito mais talvez que aqui, com certeza, certo? Bom, é preciso não esquecer, diz a espiritualidade, que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria. E, por conseguinte, ela nunca se liberta completamente das ideias terrenas. Isso é importante. E aí resulta que as preocupações, olha o que eu falei lá no início, né? As preocupações do dia a dia, né, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme.
Então, aquilo que a gente falou anteriormente, se a gente vai dormir levando toda uma carga de preocupações, né? Tudo uma problemática, né? Não faz a prece, não se conecta, não deixa aquela carga para o dia seguinte. Em desdobramento, muitas vezes a experiência é exatamente sobre aquilo que a gente gostaria, que está ansiando por aquilo ali, né? E hoje é um mal aí da humanidade, a ansiedade, a gente quer as coisas tudo para ontem, né? Muitas vezes é consequência disso, então, da ansiedade, e aí você vai sonhar com aquilo ali, vai ver, ou daquilo que você teme. Então a gente às vezes está com, por exemplo, um problema médico, um problema de saúde, né? Às vezes é um problema pequeno, mas você já fica ali antecipando, né? Achando que aquilo ali pode ser uma coisa grave, pode ser algo, né? E aquilo toma o seu espaço, o seu tempo em preocupações. Você vai dormir com aquela preocupação e aí lá no plano espiritual, aquilo ali você acaba vivenciando algo ali, né? Parecido com essa preocupação. Só que isso não vai acontecer, acaba não acontecendo. Porque, na verdade, o que foi a nossa própria criação mental, a nossa preocupação exagerada criou aquela experiência, né? E nós volvemos ao corpo, acordamos, passou uma semana, como eu disse, um mês, não houve aquilo ali. Aí você vai ao médico, vai ver, era algo simples lá, não era tão grave quanto você estava imaginando. Então não aconteceu. Ah, mas eu sonhei que eu tive essa doença grave. Então, você sonhou porque você formulou muitas imagens mentais, né, alimentou aquela crença ali que algo iria ocorrer. E nós conhecemos muitas pessoas assim, infelizmente, né, que diante de uma pequena dificuldade já transformam aquilo ali em algo muito maior. Né? E aí isso muitas vezes, né, seja num sonho, né, acaba acontecendo, e outras vezes a pessoa alimenta aquilo ao longo da vida, por exemplo, ao longo de muitos anos, em algum momento aquilo vai se manifestar na esfera física, né, no corpo somático. Ok? Mais uma pergunta de Allan Kardec, 407. É necessário o sono completo para a emancipação da alma? Nos momentos ali, na hora do almoço, é o mais comum, né? A gente dá aquela descansada, né? Aquela famosa, né, séstia, né, que vem do espanhol, né? A séstia, né, depois do almoço, né? Eu tô falando aqui de poucos minutos, né? É onde você relaxa, então os sentidos eles entram como se fosse um certo torpor, né? E o espírito recobre a liberdade e ele já vai para alguma coisa que ele tenha, que seja do interesse dele, né? Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes. Olha só. Então, na verdade, a gente não sabe disso, né? Em essência, a gente não sabe. Mas o que nós mais desejamos talvez seja se libertar dessa matéria. Então, o espírito aproveita todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, né? Mas para isso é preciso o quê? A chamada prostração das forças vitais. A matéria tem que estar mais inerte, né? Tem que estar mais parada. O espírito se desprende e fica livre, né? Porque quanto mais o corpo está ativo, dificilmente o espírito vai se libertar, né? Então o corpo precisa estar em estado de torpor. Dá-se também que durante o sono, uma outra pergunta aqui do Kardec, né? Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos, né, nos chegam ideias. Olha, isso aqui é muito importante. É muito importante, tá? Quando a gente está ali ó, durante o sono, né, ou está querendo adormecer, né, vem algumas ideias que nos parecem excelentes, né? E que se nos apagam da memória, às vezes, né, a gente acaba esquecendo, né? De onde vêm essas ideias? De onde vêm essas ideias? Então, isso, por que eu disse que é importante? A gente que conhece histórias aí de empreendedores, né, homens que realmente mudaram a sua vida e até o mundo, né, com as suas invenções, suas criações, né, principalmente inventores, e muitos deles dizem o seguinte, né, eles dormiam costumavam dormir com um bloco de papel, né, e uma caneta do lado, ali no bidê, ao lado da cama, no cômodo, ao lado da cama, porque eles perceberam o seguinte, muitas vezes acordavam à noite, e naquele momento que acordavam, uma ideia assim, ó, pulando praticamente para fora, né? E então, muitas vezes você acorda, vê essa ideia, aí você vai no banheiro, quando vê, você esquece, né? E aí, o que esses homens aí que são, né, inventores, empreendedores, etc., né? Escritores, certo? Eles faziam, eles começaram a desenvolver o hábito seguinte: se acordasse na madrugada, primeira coisa era prestar atenção no que estava na cabeça, na mente, né?
Se fosse uma ideia, já rapidamente. Então, por exemplo, muitos projetistas, né? Homens que criaram aí inúmeros projetos para a humanidade. Não vou lembrar agora o nome aqui de algum, mas uma live mais à frente a gente pode comentar, certo? Eles faziam isso, anotavam rapidamente, né? E aí, à medida que iam dando vazão a essas ideias, muitos projetos surgiram, muitas inovações surgiram, né? Num contexto todo da humanidade. Isso serve para nós também, né? Se a gente acorda na madrugada, muitas vezes, e vê alguma ideia, quem sabe, né? Vamos observar essa ideia. Que ideia é essa? Muitas vezes é a resolução de um problema que a gente está buscando há muito tempo, né? Ou ideia para algum negócio novo, né? Algo que seja benéfico, obviamente, né? Então, a gente acorda com aquilo ali, presta atenção, quem sabe já toma uma anotação, olha, né? Tal coisa. É importante, né? Para a gente não perder, certo? Então, a espiritualidade diz que essas ideias provêm da liberdade do espírito que se emancipa, né? Ele goza das suas faculdades com maior amplitude, né? Aqui é importante a gente lembrar, como a gente falou anteriormente, à medida que eu vou desenvolvendo a minha espiritualidade, as minhas faculdades, ou seja, né, os meus sentidos principalmente, vão se ampliando. Quanto mais preso na matéria grosseira, mais limitado, né, são os meus sentidos, as minhas percepções. À medida que eu vou trabalhando um pouco mais o lado espiritual, certo? Aí vamos lembrar, seja a prece, seja a leitura, seja o estudo, né? O estudo, aquele estudo reservado, que você está sozinho. Eu aqui resolvi fazer esse estudo hoje, já de algum tempo, né? Veio essa ideia, não lembro agora se foi na madrugada, mas veio essa ideia, essa sugestão, né? De fazer esse estudo compartilhado aqui. Mas eu costumo fazer o meu estudo mais reservado, intimamente ali, porque ali é um desenvolvimento da espiritualidade também, certo? Então, quando a gente tem esse desenvolvimento dessa espiritualidade, quando a matéria já não pesa tanto para a gente, esses sentidos ampliam. E aí, obviamente, a gente capta mais coisas, né? Percebe mais coisas. E dizem ainda os espíritos aqui, ó, são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Olha que interessante. Então, quando nós falamos, e eu venho trabalhando isso há algum tempo já, que nós precisamos acordar para a vida, né? E o que é o acordar para a vida? Não é o levantar da cama. Acordar para a vida é realmente procurar o entendimento da nossa vida, né? Em realidade. O que é a nossa vida, né? Será que essa vida é uma simples passagem na matéria aqui para, no momento do desencarne, simplesmente sumir, né? Sumir da Terra, né? Como se diziam, né? Da Terra viesses para a Terra voltasses, né? Não, não é dessa forma, né? Nós estamos indo e vindo há muito tempo. Já tivemos outras encarnações, outras personalidades, né? Já animamos outros corpos e vamos continuar. Então, quando eu tenho essa percepção, eu começo a trabalhar um pouco esse lado mais espiritual que é importante para o meu desenvolvimento. Porque uma coisa todos nós temos certeza: o corpo vai se extinguir, né? Vai haver uma desagregação das moléculas aqui, dos átomos, né? A energia vai se transformar em outras coisas, né? Mas o corpo vai deixar de existir. O que vai prevalecer? É essa essência espiritual. Ora, então, nada mais justo que eu começar a entender o que é essa essência espiritual. O que eu vou fazer depois? Por isso que a gente fala aqui que esse estudo ele é muito voltado para os leigos, né? Para as pessoas que ainda não sabem. Talvez se você esteja acompanhando, você possa pensar, mas tem muito mais coisa sobre isso. Claro, você já estudou, ótimo, maravilha, né? A gente aqui está trabalhando de forma mais simples, procurando, quem sabe, trazer um pouquinho de entendimento, um pouquinho de luz aí para quem é leigo, para quem nunca talvez tenha percebido essas questões, né? Nunca tenha se perguntado, por exemplo, né, sobre essas questões. Então, é importante a gente começar a trabalhar um pouco essa questão da espiritualidade, porque nós vamos voltar para a espiritualidade. Nós somos espíritos, né? Por mais que eu trabalhe o corpo, aqui eu vou lembrar, né, do Leandro Carnal, né? Que ele fala nas suas palestras, né, o historiador e filósofo Leandro Carnal, né, quando fala em morte, e aí alguém diz assim, não, mas o professor, eu me cuido muito bem, eu tomo os remédios, eu faço musculação, eu fiz uma estética corporal e tal, ele diz, não tem problema, né? Vai ser um cadáver muito bonito, vai ser um cadáver lindo, né? Muito bem conservado, mas vai ser um cadáver. Então, quando a gente lembra disso, nesse
a parte mais humorada que o Leandro Carnal fala, né? A gente acaba caindo na realidade. O corpo vai se extinguir. É óbvio que eu tenho que procurar cuidar do meu corpo, né? Cuidar da minha saúde, sem dúvida, né? Mas eu preciso também aprender a cuidar da minha espiritualidade, porque a minha essência é espiritual, né? Então, para finalizar aqui, lembrando também o Cortella, né? Outro escritor, filósofo aí no Brasil conhecido, né? O Cortella costuma dizer, né? Eu daqui me vou, e você também, né? Então isso é certo, todos nós vamos. Só que o que o Cortella não diz é que nós vamos, mas voltaremos, tá? Nós voltaremos. Então, é importante a gente trabalhar um pouco essa questão, né? O tema dessa noite, o sono e os nossos sonhos, né? As nossas atividades espirituais durante o sono, né? O desdobramento que nós temos, certo? E aqui, para quem gosta de ler e talvez tenha mais interesse, tem uma obra que eu não vou dizer que eu indico, porque a gente não gosta muito de, né, questão de indicar, mas que fala um pouco disso aí, que chama-se Iniciação, né? Viagem Astral, certo? É do médium João Nunes Maia, não é? O espírito é o Lancelin, e agora no programa da Rádio Clube, nessa terça-feira, a gente até comentou, né? O Lancelin estava encarnado na Terra, trabalhava em projetos, né? Estudava muito a questão espiritual, o desdobramento, e quando ele desencarna, lá no plano espiritual, quando ele começa a se dar conta, né, de que ele era espírito, realmente tinha certeza, né? E aí ele é acolhido, ele é tratado, ele é, né, é recebido no plano espiritual, ele pergunta: o que eu devo fazer agora? Tem alguma coisa para me fazer? Porque o que mais nos incomoda é não ter o que fazer. Essa é a realidade, né? Para quem gosta de ação, para quem gosta de estar, né, trabalhando, servindo. E a espiritualidade fala para ele: olha, continua o teu trabalho. Mas que trabalho? O trabalho que tu estava fazendo quando estava encarnado. Ou seja, ele continua dando, construindo ali o seu estudo, a sua pesquisa sobre os desdobramentos espirituais. E aí tem esse livro, né, escrito através da mediunidade João Nunes Maia, Iniciação, Viagem Astral. Então, se você ficou um pouco aí interessado em saber com mais propriedade, com mais aprofundamento, né, sobre o desdobramento pelo sono, é uma obra que eu poderia indicar, porque li e me fez entender muitas coisas, né? Fica aqui a dica, certo? Estamos chegando às 22 horas e nós vamos encerrando aqui a nossa live, dizendo que é muito importante a gente conhecer, tá? Conhecer a doutrina espírita. Conhecer a doutrina espírita não significa necessariamente se tornar um religioso, né? Eu sempre tenho dito aqui que a nossa abordagem é muito mais pelo lado filosófico, ou seja, de questionar, de perguntar, de descobrir, de pesquisar, né? E não aceitar as coisas de qualquer jeito, certo? E no lado científico também, que explica muitas coisas que nós desconhecemos. Tira um pouco essa capa mística, tira um pouco a questão sobrenatural e nos traz entendimento de forma natural das coisas, certo? E aí a gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo, né? Isso nos fortalece, nos conduz a um raciocínio, né, sobre cada questão da existência. Esse é o objetivo do nosso trabalho aqui, certo? Então, eu quero agradecer a todos que puderam acompanhar ou que venham acompanhar essa live mais à frente, né? Essa live vai estar disponível lá no canal do YouTube também, fica aqui na página do Facebook. E eu quero desejar aí um excelente final de semana para todos, tá? Uma boa noite de sono, né? E lembrando, façamos a prece antes de dormir e, se possível, amanhã lembrar de acordarmos harmonizados, quem sabe detectando aí algum resquício que ficou nessa noite de sono, né? Quem sabe algo bom, né, que nós possamos acordar amanhã e receber. E, agradeço, né, pela companhia e desejo a todos muita paz e um excelente final de semana. Grande abraço.